santificando o compromisso para chegarmos a uma caminhada profundamente esclarecedora a respeito do que é o comprometimento consciencial que nós assumimos antes da nossa reencarnação. Temos que ultrapassar obstáculos, que é uma realidade do nosso processo evolutivo. É por estas e outras razões que o Espiritismo nos chama a atenção para sentirmos a felicidade de vencer, como nos disse Jesus, vencer a nós próprios, viver no mundo sem ser do mundo. Para isso, nós temos que nos libertar de fatores que têm relação conosco mesmo. São os nossos desajustes de personalidade. É muito comum na mediunidade a timidez, a inibição, as dúvidas que assinalam a caminhada do médium. E isto é uma consequência de desajuste da personalidade do médium que ele tem que superar. Não pode ser adquirido gratuitamente, sem as modificações que se fazem necessárias na sua personalidade. Preciso que os médios, os trabalhadores da mediunidade atinem para tudo isso que é necessário. Na realidade, aonde está o reino de Deus? Em um local geográfico? Disse-nos Jesus que não. O reino de Deus está dentro de vós. Como poderemos conquistar esse reino vivendo somente na horizontalidade da vida? Temos que fazer esse trabalho da viagem interior, desobstruindo todas essas dificuldades que se apresentam de uma multiplicidade de formas e que é responsabilidade de cada um daqueles que está servindo a causa da mediunidade. Depois, o outro grande obstáculo são os fatores das imperfeições que ainda nos caracterizam. É esse conjunto aonde se encontra em primeiro lugar presente dois vícios que merecem da nossa atenção uma força de vontade muito grande para diluí-los durante a nossa vida na Terra, na nossa personalidade. É o egoísmo e o orgulho. O orgulho, nós temos uma facilidade muito grande de detectá-lo na personalidade do outro, mas somente a contragosto nós admitimos que ele está presente nas suas múltiplas facetas, como se apresentam a presunção, a arrogância. Reparem que o médium fascinado, ele é um orgulhoso que tem uma necessidade premente de libertar a sua pessoa dessa presença tão incômoda. Ele acredita piamente no que os espíritos se comunicam por seu intermédio e são aquelas figuras de realce da escala do mundo espiritual. E ninguém consegue demovê-lo. Perde o senso crítico nas mínimas coisas.
como Kardec teve a oportunidade de dizer, muitos fascinados se ajoelhavam quando passavam jovens na rua para declarar o seu amor, colocando-se no ridículo, criando uma situação muito embaraçosa para si mesmo, porque deixou-se fascinar. Esse orgulho nós devemos combatê-los com uma intensidade muito grande, porque ele está impregnado na nossa natureza material, que ainda tem preponderância sobre a nossa natureza espiritual. É justamente por isso que nós devemos ter esse cuidado, que já falamos quase em vários momentos do nosso seminário, a respeito da pessoa começar a se autoanalisar cuidadosamente, não se incomodando absolutamente com a ideia de que vai ser muito tênue a nossa vontade de descobrir os próprios desejos. Temos que perseverar nessa ideia, porque não vamos, numa encarnação só, nos libertar de todas essas imperfeições. É por essa razão que o Pai do Céu nos deu as múltiplas oportunidades para fazê-lo de uma forma continuada. É gradativamente, sem aquela atitude de vaidade que muitas vezes acontece com o espírita, que bate assim no peito, eu sou espírita, como se o nome espírita é interpretado aparentemente. O espírita não tem atitudes de arrogância nem presunções de maneira nenhuma, porque ele sabe das suas fragilidades morais que precisa combater nas raízes, e tem muito cuidado na hora de falar a respeito de si mesmo. Começa a mudar a sua maneira de proceder na sua existência corporal. Portanto, esse conjunto de imperfeições que todos nós possuímos, e não devemos levar isso como uma afirmativa depreciativa, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós caminhamos do primitivismo evolutivo. Joana nos diz que para chegarmos a essa posição em que nos encontramos, durou apenas 2 bilhões e 300 milhões de anos. Como poderemos pretextar alcançar a angelitude se não for a longo curso e fazendo esse esforço silencioso, sem que ninguém veja? Isso tem um detalhe muito importante. Sem nos transformarmos em pessoas prepotentes. Às vezes, tudo isso cria embaraços para o nosso processo evolutivo. Portanto, nessa particularidade, o orgulho tem uma ação continuada na nossa vida. Acharmos que nós falamos melhor do que as outras pessoas, criticamos os confrades, porque não tem a facilidade de falar que nós temos, que não tem o ensejo de fazer palestras de curso muito elevado. Há um detalhe que sempre os espíritos nobres nos chamam a atenção. Ninguém deve começar as suas tarefas espíritas pelos grandes momentos de projeção do ego. Temos que começar pelos pequenos momentos de tarefas anônimas que ninguém sabe. Porque isso é que tem valor. Isso é que nos eleva diante de nós próprios, sem precisar que nós façamos elogios pessoais,
E muitas vezes tenhamos comportamentos completamente diferentes daquele da realidade. Olhai para mim, que sou manso e humilde de coração. Quem foi que disse isso? Foi um excelente Filho de Deus. E nós estamos esquecidos desses detalhes. Portanto, no campo dessa problemática íntima, precisamos santificar a nossa vida, com esses esforços continuados que devemos fazer, independente de qualquer coisa. Aprender a conquistar a virtude da abnegação. Fazer os trabalhos que nos são pertinentes sem que ninguém saiba. Sempre precisar propalar os quatro ventos, como estamos verificando no seio da nossa própria sociedade. Por sua vez, aqueles problemas que são inerentes ao meio em que nós vivemos, esses também têm que ser santificados. São obstáculos muito grandes. Iniciação deficiente. Quantos trabalhadores da mediunidade se perdem no lodaçal das circunstâncias porque está compondo um grupamento mediúnico totalmente desestruturado. Devemos ter um cuidado redobrado nesse momento da nossa vida mediúnica. Não adotemos a ideia de deixa para lá, não. Temos que dar a nossa opinião, porque é um direito que cabe a cada um de nós. Se o nosso grupo mediúnico não está se comportando conforme os ensinamentos espíritas, que nós falemos com naturalidade, sem sentimento de censura e de crítica, mas não nos evitamos. Não vamos nos omitar de jeito nenhum, porque a tolerância Kardec colocou na pauta do trabalhador espírita na casa, dizendo que um grupo espírita que se forma em um centro tem que ser baseado no trabalho para todos, na solidariedade entre todos e na tolerância para com todos, mas sem a conivência. Muitas vezes nós somos tolerantes, mas estamos conivendo. Esse é o grande erro. Não podemos ficar absolutamente querendo colocar à margem determinados comportamentos que acontecem não somente no centro espírita, como no movimento espírita. Falar. Esse é o direito e a obrigação de todo espírita. É por isso que muitas vezes as pessoas podem notar que nós somos enfáticos. É porque sentimos um amor particular pelo espiritismo. A mim, por exemplo, pode falar da minha pessoa o que quiser, mas falou do espiritismo na minha vista, aí eu não fico calado, não. Eu defendo com todas as armas que for possível. Esse é o que o espiritismo, porque ele salvou a minha vida, ou está salvando a minha vida. Então eu não posso deixar em branco as nuvens que ninguém fale do espiritismo, principalmente os que não conhecem absolutamente nada a respeito desta doutrina admirável que nos abriga e que está nos acenando uma trajetória aqui na Terra onde vamos conquistar a felicidade sem graça. Já imaginamos? Por isso mesmo, outros adversários vão se apresentar, que são os inimigos do médium. Eu não vou falar de mim, não, embora às vezes eu tenho essa iniciativa dessa catarse, porque eu trouxe a mediunidade de provas, e a palavra prova significa atormentada. A mediunidade é atormentada.
há mais de 40 anos que eu sofro as consequências dos tormentos do meu inimigo, que eu adquiri possivelmente e fiz um grande mal a ele, e não lhe tiro absolutamente o direito de se vingar. Somente sempre digo, nas circunstâncias que se apresentam, que ele está perdendo um tempo muito grande. Porque enquanto eu estou pagando, eu estou caminhando para adiante. Ele está se vingando, ele está retroagindo. E um dia ele vai cair em si e vai descobrir o tempo que ele levou atormentando a vida de alguém que ele fez mal em circunstâncias que nós realmente não sabemos. Portanto, muitas vezes, quando ele se comunica na reunião por meu intermédio, os meus companheiros de mediúnica, que são muito conflitados, vem depois: José, aquele espírito obsessor que realmente se comunicou com você, é o meu? Eu digo: não, é o meu. Porque é mesmo. Não é inveridicamente afirmativa, não. Depois, os inimigos do bem, que nós temos também que socorrer. Essa misericórdia, esta compaixão que o Espiritismo acena para nós, tem que ter a nossa iniciativa, sem sombra de dúvida. Os espíritos que realmente perseguem, quem sabe que aquele que fez que eu me esquecesse da carteira de identidade não é um inimigo do bem? Eis aí um exemplo. Eu saí do trabalho e ele disse: você vai ver o que eu vou fazer com você. Vou fazer você se esquecer da sua carteira de identidade no bolso da sua camisa. E fez. Mas ele desconhecia que ele estava interferindo na tarefa do Senhor dos Espíritos, que é Jesus Cristo, a nossa vinda aqui a Macaé. Então vocês agradeçam a minha vinda aqui a Jesus Cristo, né? Porque se não fosse ele, eu não viria mesmo. Não houve meio do homem que tira o chequinho de receber outro tipo de carteira que não fosse a carteira de identidade. Portanto, esses inimigos do bem também merecem a nossa compaixão. Cuidado com as ilusões tentadoras. Filomeno de Miranda, nós falamos pouco dele, né? O nosso patrono. Eu vou fechar a minha fala nos referindo a ele, no seu livro Trilhas da Libertação. Ele fala dos 4 momentos de tentação para os médiuns e, naturalmente, para o resto dos espíritas. Em primeiro lugar, o poder. Como é realmente enganador esse sentimento que se aposta de nós, que nós somos os poderosos. Quantos poderosos têm caído na terra? Depois, o sexo, os tormentos da sexualidade. O apóstolo Paulo já dizia que ele tinha um espinho na carne. Sabe o que era? A libido. Ele tinha dificuldades muito grandes, porque ele teve um amor por aquela mulher que ele não pôde concretizar a sua vida a dois, e realmente ainda tinha esses aspectos na sua personalidade, como Saulo, que ele trazia, que somente mais tarde ele foi se libertar. Depois, o narcisismo. As pessoas que, segundo conta a origem dessa palavra, um dia um cidadão se olhou em um lago cristalino de águas borbulhantes e conseguiu começar a ter um sentimento de egolatria. É o narcisismo que se acomete ao médio e que aqueles que o rodeiam também induzem ainda mais.
ficam numa atitude de fanatismo pelos médios. Nós vivemos junto de Divaldo, nenhum de nós três andamos fanatizados por Divaldo. Nós temos um cuidado muito grande na convivência com Divaldo, de estar simplesmente endeusando, dando demonstrações de que ele é uma pessoa diferente de nós, e nós sabemos que não é. Esse é o detalhe. O médium não é diferente das outras pessoas, não. Infelizmente, esses aduladores foi que criaram essa ideia falsa. E, finalmente, o dinheiro, que está sempre colocando em xeque a nossa capacidade de servir. Lá na mansão, acontece muito, as pessoas dizem, quando eu me aposentar, eu venho ajudar a mansão do caminho a ser administrada. Que bom, vem. E vem. Muitos não levam 30 dias, arranjam outro emprego e vão embora. Vejam o dinheiro, como é terrível na nossa vida. A gente tem que renunciar. Não é que nós não possamos viver dignificado na posse. Aliás, o Espiritismo diz que o direito de possuir é de toda criatura humana. Agora, não ficar fanatizado pelo desejo de possuir, porque o dinheiro na terra se transformou de um elemento de troca para ser um escravizador de consciência. Os ricos nunca estão satisfeitos. Portanto, dignifiquemos o trabalho e servimos, servindo e servindo, sem retroceder nessa ideia, colocar a mão na charrua e não olhar para trás. É o convite que nos fez o excelente Filho de Deus e o médio da própria divindade. Ele estava inspirado, então? Ultrapassar os obstáculos, né? Do lado esquerdo, uma planilhazinha muito fácil de memorizar, né? As imperfeições inerentes ao médium, inerentes ao meio, as dificuldades. Do lado de lá, as coisas que acontecem tecnicamente com a mediunidade. Primeiro, a estagnação, né? O médium que não se cuida, que não valoriza a oportunidade, que não estuda, que não se integra, que não se apaixona, em bom sentido, pela mediunidade, ela acaba produzindo fenômenos que ficam se repetindo, a repetição, a monotonia, sempre a mesma coisa. O médium vai se sentindo insatisfeito. As mistificações. As mistificações, elas vêm no universo da mediunidade, da reunião mediúnica, como um fato que pode ser um fato isolado e é a necessidade de atender um doente cuja doença é a mania de mistificar. Então é um fato terapêutico. Mas se a reunião repete muito a questão das mistificações, é sinal que nós estamos atraindo mistificadores. Aliás, uma vez eu fui vítima de um mistificador, de uma mistificação. Uma coisa interessante, eu era muito inexperiente, estava começando, e então o mistificador assumiu a postura de um sofredor, e ele aí chorava, ele lamentava, gemia, mas um verdadeiro ator de teatro, né? E então estava um companheiro da doutrinação, do esclarecimento, Armando, e aí ele estava doutrinando, de repente um espírito amigo da casa, incorporou-se Dona Elza,
uma médium que teve muitos filhos, de volta disse que ela teve 10 filhos, ela nunca deixou de ser médium, nem de dar comunicação. Dona Otília Gonçalves escreveu um livro por Divaldo Franco, como é o nome do livro, né? Além da Morte? Além da Morte. Então, ela disse, João me chamou, substitua Armando na doutrinação. Eu digo, isso foge aos cânones normais. Ele estava doutrinando tão bem, sofredorzinho, tão consolando com palavras amorosas. E aí, quando eu me aproximei do meu irmão, aí o espírito entrou numa fúria impressionante. Meu irmão, coisa nenhuma, seu isso e aquilo. Aí ele baixou um palavrão, uma palavra, não era um palavrão social, mas palavras que se aplicam a pessoas muito indignas socialmente. E eu me desconcertei, me descontrolei, e eu tentei algumas palavras assim que saíram atabalhoadas, e ele começou a colocar um discurso violento e agressivo. Era o meu obsessor que estava mistificando na reunião. E o espírito Dona Otília sabia que se eu assumisse a doutrinação, ele mudaria a postura de mistificador para agressor, e eu precisava receber aquele choque. Foi um choque tremendo, e depois o espírito, numa daquelas, eu tentando falar, não conseguia falar quase coisa nenhuma, aí ele me dizia da minha estratégia reencarnatória. Imaginem que esse elemento aí apontava com o dedo assim, me convidou para ser seu filho na encarnação. Veja se eu ia ser filho de um trastes desse. Abrindo parênteses para explicar, eu tenho 8 filhos, tive 8 filhos na minha trajetória, e minha mulher é uma mulher assim, quando ela não estava grávida, ela ficava nostálgica. Aí eu tinha que dar jeito. Parecia uma trama reencarnatória, realmente. Dava uma nostalgia, uma tristeza, aí uma depressãozinha assim, leve, né? Não era assim uma coisa. Aí a gente providenciava, mas aí eu, na mesma hora, me deu um talo na minha consciência que eu armei uma estratégia reencarnatória, e aí chamei um bocado de gente para me regularizar, né? Aí eu vou botar um pouco, fui um pai exemplar, saudável, aconselhei todos com honradeio, encaminhei, mas aquele, eu não sei se seria talvez muito difícil. E aí hoje eu estou pensando, talvez ele já tenha me perdoado, nunca mais ele apareceu na minha trajetória, talvez ele já tenha me perdoado. E então a gente vê que os espíritos realmente, a gente que está na tarefa mediúnica não pode driblar a lei, e os nossos compromissos, eles vêm à tona nesse palco da nossa existência. Então as mistificações, seriam mistificações, espíritos mistificadores. A mistificação do inconsciente do médium, que nós vamos denominar de animismo. Vocês já estudaram muito as questões do animismo. O animismo realmente é um capítulo difícil, porque o médium vem, na sua inexperiência, ele não sabe ainda separar o seu pensamento, às vezes, do pensamento das entidades, e ele é natural que venham com seus conflitos. Então é muito provável que os médiuns, nesse capítulo da obsessão simples, médiuns de prova, conflitados do jeito que vieram para a reencarnação, no início eles misturem muito os seus conflitos com os problemas que vêm através da mediunidade. É preciso que os doutrinadores, os dirigentes tenham paciência com esses médiuns, porque eles vão
apurar o senso de observação, eles vão se estimulados, vão se estudarem e vão aprender realmente a serem médios. Na questão do animismo, nós poderíamos destacar 3 aspectos do animismo. Esse animismo do médium, vamos dizer assim, misturar o conteúdo dos seus próprios conflitos com os conflitos parecidos. Numa lâmina anterior, no slide anterior, diz que os médiuns recebem os afins com ele mesmo, e isso é muito comum, é muito natural. A mediunidade, muitas vezes os benfeitores aproveitam-se do temperamento dos médiuns para fazerem sintonias com espíritos parecidos. Por exemplo, um médium muito impulsivo, uma pessoa muito capaz de ter preferência, ter facilidade para espíritos com grande arrobo, pessoas assim muito melancólicas, médiuns melancólicos, vão receber muitos espíritos mergulhados na melancolia. Isso é uma fase transitória, depois o médium adquire a sensibilidade. Então, esse é um tipo de animismo. Tem um animismo, por exemplo, que é, na verdade, um mergulho no passado. André Luiz estuda isso no Nome da Mediunidade, capítulo 23, quando uma médium começa a dizer: sinto o punhal encravado nas minhas entranhas, e começa a relatar uma cena que é um verdadeiro assassinato. E aí André Luiz diz: não estou vendo espírito. Então o benfeitor vai explicar. Ela está colocando para fora, fazendo uma catarse de uma situação que ela mesma viveu. Esse punhal cravado ela sente nela mesma, realmente. E depois André Luiz observava, embora o espírito não esteja provocando transe, nem transmitindo uma mensagem mediúnica, a presença dele, um obsessor, um inimigo espiritual, detonou, deflagrou o animismo da própria médium. Então isso são capítulos interessantes. O que é que Emmanuel diz? Esse é um vaso quebrado, quer dizer, um vaso mediúnico é um vaso quebrado que precisa ser consertado para ser restituído ao serviço. Então você vê como os espíritos não desqualificou o médium, não. São episódios da trajetória mediúnica, esses acontecimentos da mediunidade. E depois vem a clássico problema das obsessões. A obsessão de José, a minha obsessão, a obsessão de Nilo, de outros, de todos nós, que às vezes passeia pela reunião mediúnica para as devidas resoluções que são indispensáveis. Isso não é uma bênção? A gente está realmente viajando nessa encarnação, transpondo obstáculos, vivenciando dificuldades. Já pensou se a vida fosse aquela coisa monótona, no paraíso das facilidades, não é? Como os ricos às vezes viajam para os paraísos fiscais, para gozarem eternamente. Talvez nós já estivéssemos vivido essas ilusões das fantasias da vida material, e agora nós estamos aqui para viver Cristo, viver o trabalho do bem, viver o trabalho da mediunidade, viver o trabalho que ele começou a mediunidade em Pentecoste, não é? Eu sempre me lembro disso e me comovo. Quando Jesus começou, ele conviveu com os apóstolos durante 40 dias, depois da sua crucificação vergonhosa. Depois ele subiu uma montanhazinha em Betânia, se despediu para o reino da glória, mandou que os discípulos voltassem a Jerusalém, que lá eles saberiam o que deveriam fazer. E eles voltaram perto de 100 discípulos. A igreja do caminho foram às festas de Pentecostes e certamente alugaram um espaço na grande cidade, e ali
perto da hora nona, 9 horas da manhã, hora nona, eles foram tomados pelo Espírito Santo. Línguas de fogo apareceram, fenômenos luminosos, fenômenos de voz direta, fenômenos maravilhosos, e todos eles foram tomados de uma grande euforia e foram para as ruas pregar, falar. Medos, persas, aqueles da Macedônia, daquelas terras ali por perto do Mediterrâneo, porque em todos eles haviam judeus e que vinham para a grande festa, mas vinham também estrangeiros, atraídos pelas comemorações. Então, quem são esses? Não são os varões galileus? Eles estão cheios de mosto, é uma bebida da época. Eles estão cheios de cachaça, eles estão cheios de aguardente. E aí Pedro toma da voz e diz: a essa hora, a hora nona, não dá para ninguém estar embriagado. Isso é o que o profeta Joel prometeu, que no fim dos tempos derramaria sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, visões, e daí em diante nunca mais parou. Nunca teve uma época na história da humanidade sem médiuns, sem profetas. E nunca terá. Sempre haverá médiuns e profetas para testemunhar a imortalidade da alma, para engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz. Com essas palavras nós terminamos a fase de hoje. Quer dizer, terminamos não. Quem termina é sempre o dono da casa. Até as respostas, é porque eu fiquei empolgado.